Com muito prazer, eu quero cumprimentar os nossos irmãos internautas. Você, assinante do nosso canal no YouTube da Rede Semear, também você assinante do nosso canal Mel de Televisão. Que Deus assim abençoe a vida de todos vocês de forma especial, por ter sempre acompanhado aqui os nossos trabalhos, as mensagens, os ensinamentos e também os cultos que sempre estamos aqui em direto, ao vivo, trazendo o melhor da palavra de Deus para você. Nós estamos estudando, vamos ler Marcos capítulo de número 5, tendo em vista que a leitura oficial no mesmo texto foi lida em Mateus capítulo de número 28 e versículo de número 34. Nós estamos estudando o Evangelho segundo escreveu Mateus, mas leremos pela segunda vez Marcos capítulo 5, tá bem? Só para fazermos a comparação de um episódio, do episódio contado por Marcos e também contado por Mateus. Então vamos lá, vamos fazer uma leitura extensiva, vai ser cerca de 20 versículos. Então peço por favor a vossa atenção. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, porque entremos neles. E Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e era quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu,
mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, é de conhecimento de todos nós a passagem ora lida, e nós sabemos que não só Mateus, mas como também Marcos, bem como também Lucas, narrou esta história, esse episódio, esse acontecimento. E nós podemos observar, estudando o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, o versículo de número 28 a seguir, que Mateus parece contradizer o que diz Marcos e o que também diz Lucas. Porque bem como a leitura oficial, ora lida nesta noite, nós podemos observar que Mateus narra dizendo que ali não era um endemoniado, mas Mateus narra a história dizendo que havia 2 endemoniados. E quando nós observando isso, podemos achar que a Bíblia está se contradizendo, porque o episódio contado por Marcos e o episódio contado também por Lucas, por ser o mesmo episódio, eles contam e narram que foi um homem. E às vezes aqueles que não têm o conhecimento da palavra de Deus pode até pensar, achar que a Bíblia está se contradizendo, mas a Bíblia não se contradiz. Na verdade, esses evangelhos sinópticos são evangelhos parecidos, onde nós podemos observar que tanto Mateus, Marcos e Lucas narram o evangelho, e aqui é o evangelho, não são os evangelhos, porque na maioria das vezes nós podemos ver algumas pessoas anunciar e dizer que os evangelhos, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, evangelho de Mateus, mas não, o evangelho ele é um só. O evangelho é um só, contado de forma às vezes diferente por 3 homens de Deus, por 3 pessoas que alguns deles presenciaram a história, fizeram parte da história, e outros como Lucas, ou quem sabe também Marcos, ouviram sobre a história. Então existe algo diferente de que quando você ouve uma história e quando você passa ela para frente, às vezes você pode, ou quem sabe, equivocar, ao narrar a história que você ouviu, que geralmente você não vai contar do mesmo jeito ou da mesma forma, você pode aumentar um pouco, ou quem sabe diminuir um pouco do real acontecimento. Então, na verdade, quando nós podemos observar esta questão já entre nós, seres humanos, que às vezes nós não damos tanta importância, às vezes por número.
A Bíblia diz que Mateus, que era um dos discípulos de Jesus, sabemos que Marcos, bem como também Lucas, não eram discípulos de Jesus, ou seja, não andavam com Jesus e não puderam presenciar, ver, participar, fazer parte da história como Mateus participou. Então, Mateus, como está apresentando Jesus como Messias, como Mateus escreve para os judeus, como Mateus está escrevendo Jesus como Messias, como rei, então nós podemos observar que Mateus, ele não dá muita ênfase, a história, Mateus não dá muita ênfase, aos detalhes, acerca dos milagres que Jesus fez. Quando nós vamos observar a leitura que nós fizemos em Marcos, nós vamos ver que Marcos, ele detalha a história, ele vai pegar e vai contar a história de um homem, ele não vai dizer, olha, foram 2, ou foram 3, ou foram 4, para Marcos não vai importar a questão de quantidade de pessoas, para Marcos vai importar a situação narrada por ele, bem como também Lucas, os detalhes do que aquela pessoa estava vivendo. Nós observando, lendo fazendo as três leituras minuciosamente, nós vamos ver que Mateus, ele não vai detalhar acerca do endemoniado, ele não vai fazer detalhes, mas quando nós vamos ver Lucas e ver Marcos, nós vamos ver detalhes preciosos que enriquece a história. Não importa para Marcos que se seja 1, ou que seja 2, ou que seja 3, ou que seja mais. Para Marcos e para Lucas, o que importa é que Jesus fez o milagre. Aleluia! O que importa é que verdadeiramente Jesus operou um grandioso milagre, não foi simplesmente uma coisa pequena. Então, por isso que Marcos, ele vai fazer aqui esses detalhes, ele vai contar esses detalhes acerca do homem que verdadeiramente estava vivendo naquela situação. Tendo dito isso, para que você entenda e para que você saiba que não existe nenhuma sequer contradição na Bíblia, os fatos são narrados de forma diferente, mas o conteúdo aonde os escritores querem chegar é que Jesus fez o milagre. Aleluia! Tudo que Lucas, que Marcos e que Mateus quer mostrar para os seus leitores é o milagre operado pelo Senhor Jesus, não importando pela questão da quantidade de quantas pessoas eram ou não. Então, isso não vai verdadeiramente trazer nenhum prejuízo sequer na história narrada, contada por eles. E nós vamos agora apanhar um pouquinho de um pouquinho de outro, e fazer nesta noite do nosso estudo um estudo rico, um estudo precioso, um estudo mais profundo, porque verdadeiramente se Mateus simplesmente conta, narra a sua história, e da forma que ele contou, não teríamos a riqueza da profundidade de detalhes do qual o Marcos escreveu. Se Lucas, da mesma forma, também não escrevesse, nós também não teríamos detalhes como eles escreveram. Por exemplo, para dar um exemplo para vocês, vou dar só um exemplo. Lucas,
ele vai dizer na sua história narrada que aquele homem, esse gadareno, era um homem que vivia nu. Mateus já não disse isso. Mateus apenas disse: 2 homens vinham nus. Não, Mateus simplesmente ele vai narrar uma história e não vai dar detalhe nenhum deste homem. Então, da mesma forma, Marcos também não vai dizer que este homem estava nu, mas Lucas já acrescenta algo a mais. Isso não quer dizer que Lucas está mentindo, e nem também que Mateus está aumentando a história. Está simplesmente enriquecendo a história para que nós venhamos saber, aleluia, que aonde eles querem chegar é verdadeiramente no milagre do qual Jesus operou. Amém, meus irmãos? Então, dito esta breve introdução, vamos entrar profundamente no estudo acerca deste gadareno. Este homem é chamado de endemoniado gadareno, porque ele morava, ele habitava, ele era morador de Gadara, da cidade chamada Gadara. Por isso, gadareno. E nós podemos observar, se você for olhar na Bíblia, você não vai encontrar o nome dessa cidade em nenhum outro lugar da Bíblia Sagrada, somente aqui nesse episódio. Gadara era uma cidade luxuosa da época. Gadara era uma cidade de homens que eram bem financeiramente. Era uma cidade onde as pessoas viviam muito, entre aspas, bem, eram prósperos, entre aspas. Ou seja, Gadara era uma região rica, era um povo rico, era um povo que ostentava, era um povo que tinha bens materiais. Mas quando você vai olhar e vai observar a situação dessa cidade chamada Gadara, essa cidade se encontra entre as 10 cidades de Decápolis. Decápolis eram 10 cidades ali depois no sudoeste do mar da Galileia. Quem está ali em Cafarnaum fica do outro lado. Tem irmãos aqui que foram lá já por 2 ou 3 vezes, do outro lado do sudoeste, ali onde se encontra Gadara. Jesus, quando partiu para Gadara, foi quando houve aquela grande tempestade, aonde nós ministramos na aula anterior, aonde verdadeiramente tinha levantado aquela fúria do mar, para que Jesus não chegasse até o outro lado, mas Jesus chegou, aleluia. Um dia Jesus chega em Gadara, não importa, irmão, Jesus vai chegar em Gadara. Você pode dizer amém, meu irmão? Diga aí para a pessoa que está do seu lado: Jesus vai chegar em Gadara. Jesus chega em Gadara. Irmão, Jesus vai chegar em todo lugar. Aleluia. O nome dele será glorificado. Aleluia. Então, Gadara era essa cidade, ali vizinha de Israel, perto, ao lado do mar da Galileia. Então, aparentemente, essa cidade chamada Gadara era uma cidade que gozava, que desfrutava do prazer de ter, de possuir. Mas na verdade, os nossos escritores, tanto Mateus, Marcos e também Lucas, vai dizer que ali existia um homem, que este homem ele vivia naquela cidade
não era em um dos palácios, dos palacetes. Aquele homem não era na rua principal, mas aquele homem morava, segundo o relato de Marcos, nos sepulcros, no cemitério. Nós sabemos que o cemitério não é lugar de viventes morar. O cemitério, o sepulcro, é lugar dos mortos. Mas este homem estava vivendo uma vida tão conturbada, tão possuída pelos demônios, que os demônios levou aquele homem a estar morando ali no cemitério. E isso traz uma demonstração para nós, e aqui eu entro na questão da riqueza do texto, narrada de dizer que este homem morava em sepulcros, que na verdade aquele povo ali, eles não tinham paz, nem para enterrar os seus mortos, porque segundo escreveu Lucas, este homem ele comia, ele vivia sustentado pelos cadáveres. Era um homem que alimentava de seres humanos mortos. Ou seja, as pessoas que verdadeiramente colocavam os seus entes queridos ali na sepultura, mas sabiam que não tinha a paz nem de enterrar o seu morto. Para vocês verem, analisarem juntamente comigo como essa cidade vivia, a tragédia que essa cidade vivia, a situação em que essa pessoa, esse endemoniado gadareno trazia para aquela cidade. E nós vimos que Marcos, ele vai dizer que outra coisa que acontecia com aquele homem é que verdadeiramente ele vivia tão possesso de demônios que as autoridades daquela cidade tentavam prendê-lo com correntes. E Marcos diz que ele despedaçava as correntes. Não tinham cadeias que seguravam aquele homem. Aquele homem vivia gritando, vivia urrando, vivia perturbando os moradores daquela cidade. As autoridades não podiam fazer nada. Ninguém podia dar queixa na GNR, na PSP, ninguém podia dar queixa em lugar nenhum, porque, segundo a história narrada, aquele homem, quando amarrava ele, não com corda, mas quando amarrava ele com correntes, ele fazia das correntes migalhas. E a Bíblia diz que esse homem vivia ferozmente na cidade. Imagine um homem como esse em uma cidade, ou lá na cidade onde você mora, gritando, e como Lucas disse, nu, porque ele não se vestia. Imagina como era o rosto daquele homem barbudo, imagina como era o cabelo daquele homem, imagine como eram as unhas daquele homem, imagine como era o corpo daquele homem, porque Marcos diz também que aquele homem se feria, ele mesmo se machucava, nada podia segurar aquele homem, ele vivia nessa situação de mal a pior, em uma situação em que os moradores de Gadara viviam assustados, portas cerradas, portas trancadas,
ninguém tinha um paz, ninguém podia deixar as suas crianças brincar na praça, ninguém podia deixar os seus filhos saírem sozinho para ir à escola, porque aquele homem estava solto naquela cidade, um homem nu, feroz, cheio de demônios, e as autoridades não conseguiam acorrentá-lo. Marcos chega a dizer que, além de correntes, também prendiam aquele homem com grilhões. Sabe o que são grilhões? Corrente, nós sabemos que são alianças de ferro, anéis de ferro entrelaçados um ao outro. Corrente, vocês sabem que é muito forte, chama corrente. Aquele homem despedaçava a corrente. Mas a Bíblia diz também, a riqueza do texto vai dizer que aquele homem também era preso em grilhões. Sabe o que é grilhões? Grilhões não é simplesmente uma corrente. Grilhões são barras de ferro. Chama-se grilhão. Aquele homem era preso, juntava lá 20, 30, 40, não sei, a Bíblia não diz, para segurar e prender aquele homem em grilhões. Mas a Bíblia diz que ele fazia dos grilhões em pedaços. A Bíblia diz que nada podia amansar aquele homem. Era um homem que vivia totalmente preso por Satanás. Era um homem que vivia totalmente nas garras do inimigo. Homem feroz, homem feio, homem sujo, homem que não tinha aparência, homem que estava realmente jogado ao caos. Agora, queridos, eu gostaria que você fizesse uma análise comigo. Podemos observar aqui a situação deste homem, morando no sepulcro, cheio de demônios. Nada pode assegurar este homem, ninguém pode acorrentá-lo, amarrá-lo, ninguém pode prendê-lo. O homem que vivia gritando durante o dia, é assim que a Bíblia diz? Marcos disse que ele vivia gritando de dia e de noite. Está escrito aí na sua Bíblia, gritando de dia e de noite e de dia. Agora eu quero que você faça uma análise comigo. Este homem, segundo o texto, ele tinha mãe, ele tinha pai, ele tinha família. Ele não era um homem solto, sozinho no mundo, ele tinha família. Imagine a família deste homem. Porque tem gente, irmãos, que acha que está passando por problema, está passando por dificuldade. Tem gente que está chorando pelos cantos, achando que está passando por situação difícil. Pare e pense. Olhe para a situação dessa família. Olha para quem está com alguém da sua família vivenciando, vendo uma situação dessa. Às vezes o nosso problema, meu irmão, o seu problema não é nada. Você está precisando mais de agradecer, de exaltar, de glorificar, de bendizer o nome do Senhor, por tudo quanto Deus tem feito na sua vida. Seu probleminha não é nada, a sua dificuldadezinha não é nada, perante ao Deus Todo-Poderoso que nós vivemos. Talvez você está reclamando por nada, reclamando por causa de coisinha, reclamando sem direito, de causa. Olha, leia a Bíblia. Então essa era a situação deste endemoniado. Ninguém o podia amansar.
cadeias não segurava, grilhões não segurava. Aquele homem não vivia em casa, vivia no sepulcro. Aquele homem não comia a comida que nós comemos, a comida que os seus familiares comiam, mas ele se alimentava de cadáveres. Aquele homem era um horror, era uma tristeza, era uma angústia, era uma dor, não só para a família, mas era também uma dor, uma angústia, um desespero para as autoridades da cidade. Era também um desespero, uma dor terrível para os moradores daquela cidade. Quem sabe quantas pessoas já tinham mudado, saído daquela cidade por causa da opressão daquele homem. Mas uma coisa eu quero te dizer, aleluia, Jesus de Nazaré vai chegar em Gadara, e quando ele chega em Gadara, ele resolve, aleluia. O seu problema não é nada, a sua dificuldade não é nada, a sua situação não é nada, e mesmo que seja alguma coisa, Jesus vai chegar lá, Jesus vai chegar lá. Oh, aleluia. Jesus está a caminho, meu irmão. Jesus está a caminho. Jesus está a caminho, meu irmão. Jesus está a caminho, minha irmã. Jesus está a caminho, Ele está a caminho, Ele está a caminho. Ele vai mudar Gadara, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua situação. Ele é Jesus de Nazaré. Aleluia. Então, tendo visto aqui o que Marcos diz, que Mateus não diz, verdadeiramente nós vamos observar que o detalhe desta história narrada pelos três, a importância daquilo que Jesus quer fazer, daquilo que Jesus quer operar. Aleluia. A situação está dessa forma, não é por toda a vida. Aleluia. Alguma coisa vai acontecer. Se o presbítero não for, se o pastor não for, se o diácono não for, se o missionário não for, se o anjo não for, Jesus vai pessoalmente. Ele vai pessoalmente. Aleluia. Quantos acreditam que Jesus pode ir pessoalmente? Tem coisa que Jesus vai lá pessoalmente para fazer, para resolver. Aleluia. Tem coisa que Jesus diz: deixa comigo, eu não vou mandar discípulo, eu não vou mandar pastor, eu não vou mandar missionário. Tem coisa que Jesus disse: eu não vou mandar anjo, eu não vou mandar arcanjo, eu não vou mandar serafim nem querubim, eu vou pessoalmente resolver. Tem coisas na história, meu irmão, que Jesus Cristo, aleluia, Ele intervém. Tem coisa que somente uma intervenção de Jesus. Deixa eu dizer para você nesta noite uma coisa. Olhe para cá, meu santo, minha santa, para você entender os mistérios de Deus. Tem coisas que as autoridades não podem fazer. Tem coisas que os médicos não podem fazer. Tem coisas que o teu vizinho não pode fazer, nem o teu pai, nem a tua mãe, nem o teu
meu filho pode fazer. Tem coisa que anjo e arcanjo, serafins e querubins não vai fazer. Deus vai tomar providência em parte disso, porque Ele é o teu Deus. Aleluia. Por diversas vezes nós podemos ver Jesus intervir na história. Então Jesus parte para onde? Para Gadara. Aleluia. Jesus parte para Gadara. Então quando Jesus chega, vocês sabem a história, a tribulação que foi no caminho. O mar fica revolto, há uma tempestade, acontece um bocado de coisa. O discípulo acha que vai morrer afogado. O barco parece que vai afundar. E Jesus o quê? Dormindo. Eu tenho que descansar porque a barra do outro lado é pesada. Vocês estão me acordando? Eu tenho um negócio pesado para o outro lado. Aleluia. Então a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus chega do outro lado, e que ele põe o pé em Gadara, e que ele entra em Gadara, irmãos, imagine uma cidade infestada de demônios. Imagine uma cidade comandada por Satanás e por seus demônios. Marcos, como também Lucas, vai dizer que este homem tinha uma legião de demônios. Um homem só com uma legião de demônios. Imagine, irmãos, uma cidade como esta. O que adianta, irmão, dinheiro? O que adianta casa boa? O que adianta andar num carro bom? O que adianta ter um trabalho bom? Sem paz, com conturbação. Por isso que o salmista disse que vale muito mais apenas um bocado seco, com alegria, do que muitas abundâncias com perturbação. Aleluia. O que o povo precisa, irmãos, não é de dinheiro, não é de riqueza. O que as pessoas precisam é de paz. O que as pessoas estão precisando é de Jesus chegar. Eu tenho certeza absoluta. Tem muitos apartamentos neste país, tem muitas casas neste país, tem muitas cidades, lugarejos nesse país que está como Gadara, precisando da intervenção de Jesus, precisando da intervenção de Jesus. Nós estamos orando. Jesus vai entrar na casa, vai entrar no lar, vai entrar na família, vai entrar no casamento, vai entrar na vida daquele homem, vai entrar na vida daquela mulher. Jesus vai entrar. O que vai acontecer em Portugal, o que vai acontecer, meu amado irmão, na Europa, não é pastor Robson Ferreira, não é igreja DEF, não é igreja A e igreja C, não é pastor tal e bispo tal. Quem vai entrar com a intervenção neste país e neste continente é Jesus, é Jesus. Oh, aleluia. Quando Jesus chega,
Ele chega para resolver. Quando Jesus chega, Ele chega para colocar para correr quem está perturbando. Quando Jesus chega, Ele chega para dizer para Satanás e os seus demônios que chegou alguém mais poderoso, que chegou alguém mais poderoso. Você entendeu quem resolve a sua causa? É Jesus. Então Jesus entra. Quem sabe os discípulos dizendo assim: o que Jesus veio fazer aqui? Esse povo não faz parte do povo de Israel. Vocês sabem que os judeus não comem carne de porco. Vocês sabem que os judeus não criam porco. Vocês sabem que no território dos judeus não tem a presença de suínos. Eles odeiam, eles não gostam, eles não querem. Não faz parte da vida deles, nunca fizeram parte da vida deles. Mas agora, quem sabe Pedro olha e diz assim: o que esse homem veio fazer aqui no meio de uma porcada dessa? Porque você sabe aonde tem porco, né, meu irmão? O cheiro não é agradável. Para onde Jesus vai? Aonde Jesus entra? No celeiro dos porcos, nas manadas dos porcos. Na terra dos criadores de porcos. O que Jesus quer fazer lá? O que Jesus quer fazer num ambiente desse? Irmãos, quando eu creio, o seu discípulo olha para aquilo, as pessoas olham para aquilo, mas o que Jesus está querendo fazer? Jesus vai entrar aonde você não pensa. Jesus vai entrar aonde você não imagina. Jesus vai lá. Pastor, o negócio lá está catinguento. O negócio lá não está bom não tem problema. Ele vai, mas vai para resolver, aleluia. Ele vai lá, vai sim, aleluia. Mas não faz parte do território, o costume do povo é outro, eles estão criando e fazendo o que a gente não gosta, não tem problema não, meu irmão, fica tranquilo, aleluia, que ele vai lá, vai para resolver, ele vai mudar a história, meu irmão. Não adianta você ficar pensando que lá a situação é tão feia, que Jesus não tem condição e nem capacidade de entrar. Como Jesus vai entrar num negócio mal cheiroso desse? Como Jesus vai entrar numa causa dessa? Fica tranquilo, meu irmãozinho querido, Jesus vai lá sim, ele vai lá sim, ele vai lá sim, ele vai. Mas é porque, pastor, ele não dá lugar. Como é que Jesus vai agir? Oh, pastor, mas é porque ela é assim. Oh, pastor, o senhor não conhece a situação. Oh, pastor, fica tranquilo, meu irmão. Deixa Jesus trabalhar. Deixa Jesus trabalhar, meu irmão. Ele, quando ele chega, ele vai chegar para resolver. Aleluia. Agora escute, pastor Robson, por que Lucas narra dizendo o seguinte, que quando o barco chegou, irmãos,
E quando Jesus desce do barco, sabe o que aconteceu? O endemoniado saiu do sepulcro e desceu. E disse: quem sabe? Conjectura do pregador. Quem sabe? Eu vou colocar para voltar agora, vou colocar para correr. O homem, ou os homens, é quem comandava, é quem mandava, acabou. Então chega uma embarcação, aquele homem faz o que quer, coloca para voltar, faz o que bem quer. Mas a Bíblia diz que quando ele avistou Jesus de longe, irmãos, está escrito assim: ele avistou Jesus ao longe. Quando viu Jesus ao longe, eles conheceram. Disse: não é possível, é ele. Quem que ele vai fazer aqui? É ele. Não é possível, de longe. Aleluia, aleluia. Você não está entendendo as batidinhas aqui, ó. Você não interpreta, mas eu vou falar. Aleluia. Você não consegue interpretar só o lencinho batendo, mas eu vou dizer para você entender. Aleluia. Aqueles endemoniados, aqueles demônios, vai ver de longe. De longe, de longe, vai ver de longe, de longe, de longe, que quem está andando contigo é mais poderoso do que eles. Vai ver de longe que quem está contigo, aleluia, não é qualquer um, é um filho da irmã Maria, é um filho mais velho da irmã Maria, e é o primogênito do Deus Altíssimo, Jesus de Nazaré. Escute o que eu vou dizer para vocês, irmãos. Jesus está na frente, os discípulos estão atrás. Os discípulos não podem nada, os discípulos não têm condição de nada, mas Jesus está na frente. Jesus está na frente. Compreendeu? Jesus está na frente. Quando as legiões e as caças de demônios olhar para você, não vai ver você, vai ver que Jesus está na frente. Está na frente. Está na frente. Está na frente. Jesus está na tua frente, meu irmão. O diabo não vê outra coisa na tua vida, mas está vendo Jesus, 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 Jesus. Jesus chega na tua frente. Aleluia. A nossa matriarca, com mais de 84 anos, está ali sentada. Ela disse para a pastora Norma, e disse assim: olha, eu venho para a igreja,
mas aqui o poço é profundo. Tem água, o poço é profundo, são coisas profundas. Aleluia, beba, é de graça, irmão, da água. Beba, sacia a sua sede agora. Jesus está na frente. Vem, beba de graça da água da vida. Aleluia. Beba, porque o poço aqui é profundo, meu irmão. Aqui está o poço. O poço de Jacó tem água para tirar. E quanto mais a gente tira, mais tem água para tirar. Então beba. Aleluia. A Bíblia disse que aquele homem de longe olhou e viu que era Jesus. Não viu os discípulos, viu Jesus. Lá de longe, ele se ajoelhou. E sabe o que ele fez? Começou a adorar. Aí. Ô irmão, olhe para cá. Quando Jesus chega, até os demônios adoram. Você não deu nenhum glória ainda até agora? Está com vergonha da pessoa que está do seu lado, é? Está com medo da câmera te pegar aí, é? Jesus chegou, ó. Tem horas e você ainda não está adorando. Então os demônios, irmão, joelhou e começou a adorar. Só que tem uma coisa, meu irmão, que eu vou dizer para você aqui. Posso pegar o lenço e falar, se você vai entender? Na cidade que tenha defensas, não precisa demônio adorar. Aqui o negócio não é negócio de demônio adorar, não. Aqui tem quem adora. Aqui tem quem adora. Do teu lado tem alguém aí que adora. Atrás de você, na sua frente, tem alguém aí que adora. Jesus recebe agora a nossa adoração, o nosso louvor. Exalte o nome dele, glorifique o nome dele. Aonde tem crente salvo, demônio não adora. Quem adora é o crente. Aleluia, é ele que adora, é ele que exalta. Adore a ele na tua casa, no teu lar. Adore a ele na escola. Adore a ele no teu trabalho, na rua, no comboio, no alto carro, no seu carro. Adore ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus disse: sai dele. De longe. E eles gritaram. E fez uma pergunta para Jesus. E eles fizeram a seguinte pergunta para Jesus: viestes nos atormentar antes do tempo?
Tem gente que não entende as orações que a gente faz. Quebra, destrói, desfalece, amarra, acorrenta, lança no abismo, Eu fiz uma pergunta no voo de Israel, Tel Aviv, a Lisboa, para os participantes da caravana que estavam vindo conosco de lá para cá. Eu fiz uma pergunta para alguns e disse: no voo, eu quero que vocês me respondam. E a pergunta está aqui e a resposta está aqui. Qual a pergunta? Eu fiz a seguinte pergunta: quem na Bíblia está determinado ir para o inferno, ser jogado no laço, ou seja, ser jogado no lago de fogo, já está sentenciado, mas fez um pedido para Jesus? E Jesus atendeu. Quem mandou você vir para a escola bíblica? Vai aprender. Os demônios gritaram dizendo: Senhor, tu viestes nos atormentar antes do tempo. Atende o nosso pedido. Olha a mandada de porcos. Não nos mande para o abismo. Não nos tire da região. Nos mande para aquela mandada de porcos. Os demônios, irmãos, fizeram pedido para Jesus. Silêncio total na casa? Então eu vou revelar para você. Se Jesus, irmão, responde pedido até de demônio, será que ele não vai te atender, meu filho? Ei, minha filha, será que ele não te atende? Senhor, permita que nós entremos naquela manada de porcos. E a Bíblia diz, no detalhe de Marcos e de Lucas, que ali pastava cerca de quase 2.000 porcos. Gadara, a cidade das manadas de porcos. Gadara, a cidade dos empresários na área suína. Permita que nós entremos. Escute. Eu posso crer assim, não sei se você crê. Mas vou dizer o que eu creio. Jesus, pastor Sandro Soares, e o pastor Francisco Rocha, em fração de segundos, fez uma análise na vida de todos os donos dos porcos. E disse: não há nenhum dizimista fiel. Porque onde há dizimista fiel,
Não adianta Satanás pedir, que Jesus não vai dar. Demônios não podem pedir o que é seu e o que está contabilizado no reino dos céus. O que é teu foi Deus é quem deu, e diabo não pode pedir e não pode tomar. Se por acaso pedir e Deus resolver dar, é porque lá na frente Deus vai te dar o dobro. Porque assim foi com Jó, e assim também será com aqueles, aleluia, que certamente, se o Senhor permitir, por uma questão de provação, não por uma questão de castigo, Deus fará ainda maior, e irá dobrar, e irá dar muito mais do que tinha, porque tem muito mais Deus para te dar do que o diabo para tirar. Ele é Deus poderoso na terra. Aleluia. Irmão, crente não perde. Crente fiel não perde nada. Se acontecer qualquer coisa com você de questão de perda, se acontecer, você é fiel diante de Deus, você pode ter certeza que lá na frente Deus te restitui de forma poderosa. Mas a Bíblia diz que Jesus vai permitir, e eu, comigo, analiso que Jesus rapidamente fez um raio-x. Analisou os donos dos porcos, os empresários da área suína. E disse: para os demônios, uma legião de demônios. Legião aqui não é o nome de um demônio. Legião aqui é o nome que se dava na época romana a contagem de soldados. E uma legião de soldados era de cerca de 3.000 soldados a 6.000 soldados. Geralmente, uma legião era 6.000 soldados. Então, era contar. Quando Jesus pergunta: qual é o teu nome? Eu creio que um demônio olha para o outro e diz: e agora? Se nós for falar nosso nome aqui, vai ficar até a noite. 6.000 demônios, irmãos, dizendo: fulano, 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 fulano. Legião é o nosso nome, porque somos muitos. Cerca de 6.000 demônios. Agora pare e pense, irmão, nós estamos estudando minuciosamente a palavra de Deus. Imagine 6.000 demônios no corpo de um homem, irmão. Imagine o tanto de demônios que esse homem tinha. Como que um templo, um corpo, cabe tanto demônio? Aqueles demônios viviam no corpo daquele homem como sardinha. O homem era oprimido e os demônios também. Eu creio que até os demônios disseram: agora nós vamos nos aliviar agora. Chegou para nos libertar também. Porque o chefe, o demônio da região, parece que não tinha juízo. Colocar tanto demônio no corpo de um homem só. Era para oprimir também os demônios. Já parou para pensar num negócio desse? Sabemos que demônio é espírito. Mas a aglomeração não é brincadeira. É sofrimento para o homem, é sofrimento para os demônios. Por isso que o homem, irmão, vivia se ferindo, se machucando, gritando, urrando, e não deixava ninguém dormir de noite. Era de dia e de noite gritando no sepulcro e na cidade. Mas Jesus chegou.
Você pode dizer amém, meus irmãos? E a Bíblia diz que os demônios, irmãos, escute, isso aqui, irmãos, nos dá uma veracidade, professor Áquila. O nosso professor, o reverendo pastor José Lima dos Santos, que foi o seu professor e também o meu professor de teologia, ele disse que há alguns anos existe alguns teólogos estudando a condição e a possibilidade, estudando vários anos, a possibilidade de nós orarmos e trancafiarmos no abismo demônios, ou de nós autorizarmos demônios a sair da região. Irmãos, isso não precisa de ficar anos estudando, não. Joelha, ora, meia hora e lê aqui, que você vai entender, teólogo. Então, quando os demônios pedem para Jesus não tirar eles daquela região e não os mandar para o abismo, é porque eles sabem que eles podem ir para lá antes do tempo. Porque ele perguntou para Jesus: tu nos oprime antes do tempo, deixa a gente trabalhar em paz. Aqui não. Aqui não vai trabalhar em paz aqui não, meu irmão. Demônio não vai trabalhar na tua casa em paz. Demônio não pode trabalhar na sua rua em paz. Não pode trabalhar na tua família em paz, no casamento em paz. Aleluia, perturba os demônios. Seja perturbador, meu irmão. Aleluia. Então Jesus permitiu, e eu posso crer que por esses motivos, uma é que os porcos não eram muito bem-vindos ali para a região, porque do lado de cá, Galileia, Nazaré, Cafarnaum, do lado de cá, a terra dos judeus, do lado de lá, a terra dos gadarenos, porcos. O vento do sudoeste passava e levava para o outro lado. Jesus disse: eu vou tirar a opressão também do meu povo. Jesus gostou da ideia. Aleluias. Por que Jesus permite? Eu creio que por esses valores que eu acabei de dizer, de permitir aqueles demônios para entrar naquela manada de porcos. Deixa eu dizer para você, eu estava expulsando o demônio de uma senhora, de uma satanista, e ela tinha a sua filha que estava ali. Eu apertei os demônios e disse: você vai ter que sair, e vai sair para fora da região. Não quero vocês mais nessa região, vai desaparecer daqui. E os demônios gritaram, clamaram. Eu disse: não, nós não podemos sair dessa região. Eu disse: mas a ordem é essa. Por quê? Eles disseram: nós fizemos um pacto de sangue com ela. Existe um pacto escrito, um pacto de sangue. Nós não podemos sair nem da vida dela e nem da região. Eu disse: Jesus chegou. Jesus chegou. Então eu apertei aqueles demônios e comecei a atormentar eles, irmão. Alguns irmãos aqui já expulsaram demônios juntamente comigo. Então eu comecei a atormentar aqueles demônios, porque eles estavam resistindo a não querer sair. E nesse dia que esses demônios estavam lá, seria o dia de levar aquela mulher. Então comecei a atormentá-los. E de repente, irmãos,
Eles gritaram e disseram: calma, nós vamos sair. Nós vamos sair. Mas queremos fazer um pedido. Eu disse: peça. Chegou a autoridade, meu irmão. Aleluia. Irmão, quem comanda é o homem de Deus, quem comanda é a mulher de Deus. Quando você chega, aleluia, se demônio quiser alguma coisa, ele vai ter que pedir. Então, rapidamente, irmãos, eu lembrei dessa passagem. E os demônios me pediram, eram muitos demônios. Eu expulsei 96 demônios na vida daquela mulher. 96 demônios. E aqueles demônios disseram assim: deixa nós entrar na filha. Já que nós não podemos ficar mais com ela, deixa a gente entrar na filha. Vamos entrar na filha. Eu disse: não. E quando ela disse assim, aqueles demônios disseram aquilo, a filha estava lá, também vendo aquela situação, porque foi a filha que tinha me chamado. 17 anos, uma garota linda. E quando os demônios fez assim, logo a filha começou a estrubuchar e caiu no chão. Eu disse: demônios, eu não permito. E eles voltaram novamente para a mãe. E aí, meus irmãos, eu lembrei de uma coisa, que lá no quintal da casa tinha algo que eu não gostava. Não é porque eu não gosto do animal, mas é porque esse animal, por algumas vezes que eu fui lá, me trouxe transtorno. Um pitbull. Que o que você, quando chegava lá, o que você via nele eram os dentes e aquela cara fechada e feia. Quando eu apertei aqueles demônios, eu disse: demônios, eu não permito que você entre na filha, mas eu te permito, pode entrar no cachorro. Seus cachorros. Irmãos, aí eu autorizei, queridos, e vou dizer uma coisa para vocês. A casa toda fechada, toda murada. Aquele pitbull sumiu, desapareceu. Que ninguém nunca mais viu aquele cachorro. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Nem aquele cachorro e nem os cachorros que entraram no cachorro. Então Jesus permitiu, irmãos. A autoridade, obreiro, está na sua mão. Está na sua mão, minha irmã. A autoridade está na tua mão, minha irmã. Coloca para correr lá do seu trabalho, lá da onde você mora, lá aonde você está, aonde demônios estão perturbando. Coloca eles para ir embora, desaparecer de lá. E não tem negócio de entrar em fulano, de beltrano e de ciclano, não. É para desaparecer da região. Aleluia. Então a Bíblia disse que Jesus permitiu, irmãos. E aqueles demônios, cerca de 6.000 demônios, entrou naqueles quase 2.000 porcos. E aqueles porcos saíram gritando no despenhadeiro abaixo. E lançaram aqueles porcos no mar. E aqueles porcos morreram. Então a Bíblia diz, olhe para cá, que eu vou encerrar, que os porqueiros, quando viu aquilo, fugiram e entraram na cidade e começaram a anunciar o que Jesus tinha feito. Começou, irmãos, não foi evangelizar, não foi fuxicar.
foram anunciar e dizer o que tinha acontecido. Os porqueiros. Aleluia. Os porqueiros vão ter notícia para contar. E a Bíblia diz que aquele homem, irmãos, voltou ao seu estado normal. Aquele homem ficou liberto. Aquele homem ficou totalmente são, curado. Agora olhe bem o que Jesus faz. O homem liberto, sadio, novo, agora chega para Jesus e diz: Senhor, eu quero lhe fazer um pedido. Os demônios pediram ao Senhor para entrar na manada de porcos, o Senhor deixou. Agora eu tenho um pedido para fazer ao Senhor. Jesus diz: pede, está escrito no texto. Agora olha para cá para você entender. O homem barbudo, cadavérico, sujo, mal cheiroso, unhas grandes, cabeludo e pelado, disse: deixa eu ir com o Senhor. Aí Jesus: não. Para andar comigo, tem que cortar a unha. Eu preciso contar o resto. Por que Jesus não permite que aquele homem vá com ele? O homem pede: Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus não permitiu. Porque, irmão, ninguém pode andar pelado atrás de Jesus. Vai vestir uma roupa. Eu vou começar a mensagem agora. Vá fazer a barba. Vai tomar um banho, meu filho. Vai se limpar. Liberto, você já está. Agora precisa do processo da limpeza, da regeneração. Ninguém, irmão, pode andar atrás de Jesus de qualquer jeito. Aí, presbítero Aías Bonfim, viu, Wanderson Martins, meu querido presbítero, pastor Carlos Rodrigues, para o homem não ficar tanto triste, Jesus disse: fique tranquilo, eu vou te consagrar a missionário. Fique de pé. Aleluia. Fique tranquilo. Você vai receber uma unção agora. Olhe para cá, meu irmão. Fique tranquilo que você vai receber uma unção agora. A Bíblia diz que Jesus disse para aquele homem, diz assim: olha, volte, vá para casa. Porque se tem uma coisa, irmãos, que o Senhor Jesus quer, é que lá dentro da sua casa, você veja o que Ele fez. Vá para a tua casa e vai dizer para os teus, para a sua família, para a sua casa, o que Jesus te fez e teve misericórdia de ti. Jesus sabia o que ia acontecer. Os moradores da cidade juntaram e disseram: Senhor, saia da nossa cidade, saia, não fique aqui. O Senhor tirou nossa prosperidade.
O povo temeram. Porque, irmão, quando Jesus chega, ele chega para limpar mesmo. Às vezes a gente não entende, às vezes você não entende, meu irmão. Tem coisa que se estiver te prejudicando, Jesus vai limpar, vai tirar, vai arrancar. Para você ficar limpo, livre. Tem coisa que está perto, que está longe, que está junto, que é preciso fazer uma limpeza. Tem coisa que você não entende. Depois, quando você entrega a sua vida para Jesus, Jesus quer uma limpeza, uma pureza. Então Jesus diz para aquele homem: volta para a sua casa. Então as portas tudo trancadas. E eu creio quando o barbudo, o unha grande e o peladão a ponta de lá, aí o menininho, sobrinhozinho, catarrentinho, coitado, quando olha titio, sai correndo, entra para dentro de casa: mamãe, vem titio. Vai arrebentar tudo, quebrar tudo. Aí, ó, meu irmão, tranca na porta, trava tudo, tremela na porta, coloca o sofá, coloca tudo, trava tudo. Menino, funda debaixo da cama. Veio feroz. Mas não sabiam eles que ele tinha encontrado com Jesus de Nazaré. Quem encontra com Jesus de Nazaré, irmãos, nunca mais é a mesma coisa. Nunca mais é o mesmo homem. Nunca mais é a mesma pessoa. Se você conhece alguém que conheceu a Jesus e que não mudou, é porque ainda não teve encontro com Jesus. Porque quem encontra com Jesus muda de vida. Aleluia. Olha lá, presbítero Igor, ó. Falta 3 minutos para acabar a mensagem. Deixa eu gastar ele aqui. Quem é? Sou eu, mãe. Eu? Eu quem? Ô, mamãe, eu? Guarda José, guarda José, essa é a madeira, guarda José esse pau. José, é a voz dele, José. Mãe, sou eu. Abre a porta. Ô, meu filho, o que aconteceu com você, meu filho? Não sei, mãe. Eu estou com saudade da senhora. Eu quero te dar um abraço, mãe. Me perdoa, mãe. Ô, mãe, cadê pai, mãe? Eu quero dar um abraço em vocês, mãe. Me perdoa, mãe. Eu não vou fazer nenhum mal em vocês, com vocês, não. Abre a porta, mãe. Aí Dona Maria olha para José e diz: José, olha, é ele mesmo. Mas como que a gente pode confiar? O que aconteceu com você, meu filho? Olha, mãe, aquele homem que estava na Galileia, curando os enfermos, expulsando o demônio e libertando a vida de pessoas, ele chegou lá em Gadara hoje. Eu encontrei com ele, mãe. Abre a porta que eu estou com vergonha, eu estou nu. Abre a porta, mãe. Eu quero tomar um banho. Eu quero vestir uma roupa. Eu quero,
Você não espera, mas Jesus vai fazer. Você não pensa, mas Jesus vai fazer. Você acha difícil, mas Jesus vai fazer. O batido da porta vai ser outro. A voz a ser ouvida vai ser outra. Quem encontra com Jesus pode abrir a porta, José. Você compreendeu, meu irmão? A porta que se abriu para o trem ruim sair, a porta que se fechou para coisa ruim não entrar, vai ter que abrir. Porque está vindo a bênção, a bênção, a bênção. Não, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, não tema, abre a porta. A vitória chegou. Ô meu irmão, ei meu irmão, você já orou, já buscou, já pediu. Aleluia, abre a porta. Chegou mudado, transformado, abençoado. Ele tem poder para transformar, para mudar a história e o futuro. Ele é Deus. Ele é Jesus. Ele muda a história. Aleluia. Vai para os seus e diga quão grandes coisas Ele fez por você. Aleluia. Glória a Deus. E foi isso que aconteceu. E é assim que Jesus faz. Porque Jesus ama a família, ama a casa. E Ele quis que aquele homem contasse e narrasse para a sua família o que Ele tinha feito por ele. Amém, meus irmãos? Segura essa mensagem.